Fala, galerinha do Terceirão, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez nessa quarentena, meu povo. Olha só, já estamos na aula 15, lá na página 19 de Física B. Então, pega a tua apostila, vamos trabalhar, vamos se cuidar, vamos manter a calma e vamos para frente, tocando a vida, bola para frente, que é o que a gente pode fazer. Então, ali na aula 15 de Física B, a gente tem ali o assunto que é lei de Pascal e pressão de fluidos. Então, basicamente, a gente vai falar de corpos ou materiais que fluem. Para nós, vai ser mais os líquidos, mas lembrando que fluidos podem ser líquidos e gases, tá? Mas vamos ver isso mais para frente, como é que funciona. Bom, então, primeira coisa, quando a gente trabalhar com um fluido, a gente vai falar de fluido ideal. Vamos levar em conta uma coisa, gente. Tudo que é ideal não existe, não é verdadeiro, é uma aproximação, é o que a gente chama lá em física de modelagem. Então, a gente vai trabalhar com um fluido ideal que tem as seguintes características. Primeiro, ele é estacionário e ele ou vai ter uma velocidade constante, tá? Então, uma fumaça de cigarro num lugar sem vento, por exemplo, aquela fumacinha fica parada, seria um exemplo disso. Esse fluido, ele é incompressível. Ali do ladinho, você está tendo uma letra grega Rho, que parece um P, mas não é, é a letra grega Rho, e essa letra representa a densidade. Quando eu falo para você que o fluido é incompressível, quer dizer que todos os pontos dele vão ter a mesma densidade, eu não vou ter como mudar a densidade de um ponto em relação ao outro, tá? Ele vai ter sempre a mesma densidade. E a última característica é que o fluido é não viscoso, ou seja, ele resiste ao escoamento, ele resiste a vazar, beleza? Então, tem um exemplo ali do mel, que é mais resistente ao escoamento que a água, ele é mais viscoso. Só lembrando uma coisa, que aproveitando que eu estou na tela com o conceito de densidade e viscosidade, quem que é mais denso, a água ou o óleo? Então, pensa um pouquinho para responder. Se você falou que o óleo é mais denso porque ele é mais grosso, você errou. O óleo, ele é mais viscoso, só que ele é menos denso que a água. Prova disso, o óleo flutua em cima da água. Quando você põe a panela para lavar aquela suja de óleo, você vê que ele flutua lá por cima da água. Então, o óleo ele é menos denso do que a água, mas em compensação ele é mais viscoso do que a água. Beleza? Vamos continuando. Então, tá aí. Dentro do fluido, eu vou trabalhar com estática do fluido ou hidrostática, tá? Que é quando ele está em repouso, e a parte do fluido chamado de dinâmica ou hidrodinâmica, que é quando esse fluido vai se movimentar. Então a gente vai falar desses dois assuntos, dessas duas coisas, não agora, né? Mas vai ter um momento para a gente estudar, opa, desculpa, um momento para a gente estudar a hidrostática e outro para a gente estudar a hidrodinâmica, beleza? Mas só para conceitualizar, para deixar bem clarinho. Hidrostática, repouso, hidrodinâmica, movimento. Forças que atuam no sistema. Então, eu sei que eu tenho uma força de tensão ou força de pressão, que é força sobre área, tá? Então, eu posso ter essas forças no sentido de comprimir, como você está vendo, no sentido de esticar, ou no sentido de esfregar, atritar, cisalhar. Fica muito esperto com esse termo cisalhamento. Cisalhamento é atritar, tá? Isso daí serve muito para plataformas continentais e tal, mas dá para a gente usar em toda a física, tá? Então, eu vou ter forças que comprimem, forças que esticam e forças que atritam, tá? Bom, as pressões encontradas pelo mergulhador ou pelo montanhista são pressões hidrostáticas, pois elas dependem de fluidos. Oh, mas o montanhista, sim, lembra que eu falei fluido? Ar é um fluido. Então, também é uma pressão hidrostática que o montanhista vai sofrer quando ele escala uma montanha. O mergulhador nem se fale, pressão da água, a água está lá, né, bonitinha, então hidrostática aí fica bem claro. Quando a gente quer encontrar a pressão, a gente tem que pensar que ela depende da profundidade ou da altitude. Profundidade, quando eu falo de água, líquidos, mares, rios, né? Profundidade, tanto de profundidade que o cara está embaixo da água, e a altitude tem a ver com o lance da montanha, qual é o tamanho da coluna de ar sobre a cabeça dele, qual é a altura que ele está e o tanto de ar que ele tem sobre a cabeça desse cara, beleza?
Então, essas pressões, ou a pressão atmosférica, ela normalmente é medida ao nível do mar, ela é chamada de 1 atm, ao nível do mar, mas ela vai variar com outros fatores. A gente vai usar normalmente 1 atm como pressão ao nível do mar, tá? Mas pode mudar isso daí. Bom, se eu tiver um tanque cheio de água e colocar um cilindro nele, tá? Um cilindro de base reta, o que que eu vou ter? A água está em equilíbrio e eu vou ter três forças atuando no sistema. Uma força da superfície do cilindro, ou seja, na tampa, na parte superior dele, uma força para baixo da água. Uma força 2 de baixo para cima, tá? Atuando na superfície também, só que na base. Então, você está vendo ali, ela é para cima. E a força peso, que também é para baixo, beleza? Então, essas são as forças que eu vou ter atuando no meu cilindro em repouso dentro de um líquido. Bom, se eu pensar que a força para um lado tem que ser igual à soma das forças para o outro, então a força 2 vai ser igual à força 1 mais gravidade. Se eu substituir por pressão, que é força vezes área, tá? Então eu posso substituir a pressão 2 por pressão 1, densidade, gravidade e altura do líquido. Isso a gente vai ter um capítulo mais para frente só para falar desse assunto, mas agora estou adiantando. Isso é chamado teorema de Stevin ou lei de Stevin, que ele diz que a pressão depende da profundidade e não da dimensão horizontal do recipiente. Gente, se você tem uma garrafa fininha e alta, no fundo dela ela gera mais pressão do que uma panela, né, com mais água, só que numa altura mais baixa. Então a pressão ela vai depender da altura e não da área, tá? A altura de líquido que gera a pressão é a altura de líquido. Aquele P que está ali é a pressão total ou absoluta. Ele vai depender da pressão atmosférica, normalmente vai ser um atm, mas depende do problema. E aquele ρGH, né, que está ali no número 2 lá embaixo. ρGH, o que, que é? Densidade, gravidade e altura de líquido. É a pressão do líquido. E a diferença da pressão absoluta e da pressão atmosférica é chamada de pressão nanométrica, tá? Mas isso também é um outro assunto, só estou adiantando um pouquinho para você não ficar perdidão, beleza? Já é. Bora. Vamos pegar um exemplo que não é da tua apostila, só para a gente contextualizar. Vai ter o teu exemplo da apostila, fica tranquilo, mas esse é de fora. Um mergulhador novato se exercitando em uma piscina com um cilindro inspira de seu tanque ar, né, suficiente para expandir completamente seus pulmões antes de abandonar o cilindro a uma profundidade L e nadar até a superfície. Ele ignora as instruções e não exala ar durante a subida. Quando ele atinge a superfície, a diferença entre a pressão externa sobre ele e a pressão do ar em seus pulmões é 9,3 kPa. O que é isso? Quilopascal. Pascal é uma medida de pressão, tá? O atm, o pascal são todas medidas de pressão. E o quilo é vezes 1000. Então ele está usando lá uma unidade chamada pascal, né? E 9,3 quilopascal é 9,3 mil pascal, tá? Já deu unidade. Ele quer saber de que profundidade o cara partiu e que risco ele correu, risco de explodir os pulmões do cara, tá? Parece que é absurdo, parece que é difícil, mas não é. Vamos com calma que a gente... Para resolver, o que, que eu vou fazer? Pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é aquele ρ, G e L. O que, que é aquele L, o que, que é aquilo ali? Se eu passar a pressão inicial negativa, eu vou ter P menos P0, que dá o delta P que você está vendo ali, ó. Aí fica delta P igual ao ρ vezes G vezes L. Se eu passo o ρ e o G para frente, eles passam dividindo. E aí eu consigo saber que a profundidade vai ser o quê? A diferença de pressão, a densidade e a gravidade. Colocando os valores que ele deu para mim, vai dar 0,95 metros. Ele me deu lá os valores, só substituir. Princípio de Pascal, que é o objetivo mesmo dessa aula, é isso aí. Então vamos começar, porque o Pascal ele não veio do nada, ele fala que pela lei de Stevin, a diferença de pressão entre dois pontos em um líquido homogêneo em equilíbrio é constante, dependendo apenas do desnível entre os pontos. Portanto, se produzirmos uma variação de pressão num ponto de um líquido em equilíbrio, né, essa variação se transmite em todo o líquido, ou seja, todos os pontos sofrem a mesma variação de pressão.
Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que tem a ver aquelas duas figuras, mas primeiro vamos com calma. Vamos traduzir o que está escrito ali. Se eu pressiono, por exemplo, ali a pasta de dente atrás, com a mão inteira, ela transfere para toda a pasta essa pressão, só que vai sair pelo biquinho, por isso que ela sai quando você aperta. Uma outra coisa ali é para aquela manobra que é feita quando a pessoa engasga. Então, o que acontece? A pessoa está engasgada ali, comeu um pedaço de carne muito grande, alguma coisa, você pega e dá nessa pessoa um apertão, você dá um tranco nessa pessoa, né? Pega ali, acha embaixo do osso do externo, onde está mais, não tem tanta proteção, que não adianta se apertar no osso, e você comprime. Essa compressão, essa pressão que você faz, se distribui para todos os lados, mas por onde que ela pode sair? Pela garganta da pessoa. Então, isso tudo são aplicações do princípio de Pascal. Você faz pressão num ponto do líquido, mas essa pressão se distribui para todo o líquido. E o princípio de Pascal mais usado é o princípio da prensa hidráulica. Então, o que acontece na prensa hidráulica ou no elevador hidráulico de um carro? Você tem uma superfície pequenininha, aonde você faz uma força pequenininha. Uma área pequena, onde você faz uma força pequena. Do outro lado, você tem uma área grande, aonde vai ter ação de uma força muito maior. Por que que isso acontece? Olha aqui no cantinho, no quadrinho cinza. A pressão no ponto E é igual à pressão no ponto S. E é onde está o elevador, S é onde está o carro. Então, o E é o pequeno, o S é o grande. A pressão é igual, por quê? Princípio de Pascal. Se você faz pressão em um ponto, ela se distribui igualmente a todos os pontos. Mas o que é pressão? Pressão é a força sobre a área. Então, a força no ponto E sobre a área no ponto E é igual à força em S sobre a área em S. Traduzindo para vocês não esquecerem. É a mesma coisa que dizer que uma forcinha numa areazinha é a mesma coisa que uma forçona numa areazona. Esse é o princípio de Pascal. Uma força pequena numa área pequena é igual a uma força grande numa área grande. Beleza? Guarda isso daí. Princípio de Pascal, a pressão se distribui igualmente a todos os pontos de um líquido. Segunda coisa, uma pressão pequena numa área pequena é igual a uma pressão grande numa área grande. Pressãozinha na areazinha é igual a pressão zona na área zona. Beleza? Vamos lá. A gente não pode esquecer que, às vezes, quando a gente fala de pressão, essa área ela pode determinar um volume, tá? Então, o que é o volume? Volume é área vezes deslocamento. Se ele pedir para você achar o deslocamento, é só você fazer. A área vezes deslocamento de um lado é igual a área vezes deslocamento do outro. O volume é o mesmo. De um lado saiu 1 litro, foi deslocado, do outro lado também 1 litro. A diferença é que de um lado 1 litro era fininho e bem alto, do outro lado 1 litro é achatadinho e mais baixo. Mas é a mesma coisa. Então, para achar o deslocamento, você faz só isso daí. E o trabalho, né, que foi realizado sobre o cara, trabalho a gente já viu que é força vezes deslocamento. Você pode até brincar com as áreas se você quiser, mas nem precisa. Trabalho sobre um líquido é força vezes deslocamento, beleza? É isso aí. Dá um pauzinho, tenta entender, porque não é complicado, não. Só questão de ter paciência e boa vontade. Vasos comunicantes. Então, por causa dessa diferença de pressão, o que acontece? Se você tem um líquido menos denso naquela alturazinha chamada de altura 1, que você está vendo ali do lado direito, se a altura é maior é porque a densidade é menor. E do outro lado, se a altura é menor é porque a densidade é maior. Então, eu posso falar o quê? Que a altura sobre densidade de um lado é igual a densidade sobre a altura do outro, ou densidade 1 sobre a altura 2 é igual a densidade 2 vezes sobre a altura 1. Perdão. A altura 1 sobre a altura 2 do líquido ali em cima é igual a densidade 2 sobre a densidade 1. Tá? É uma regra de 3, na verdade, que ele pôs. O cara mais denso ocupa uma altura menor e o cara menos denso ocupa uma altura maior. Você faz a regra de 3 e multiplica cruzado, tá? Mas isso também, mais para frente, a gente vai falar com mais calma, só para você saber se algum exercício falar por cima de vasos comunicantes, você sabe do que se trata. Importante saber, no princípio de Pascal, em um fluido, se uma força for aplicada, né, se for aplicada uma pressão em um dos pontos desse fluido, essa se transmite integralmente por todo o fluido. Foi aquilo que eu já falei. Resumindo agora, a pressão ela se distribui.
Aqui um exercício para você contextualizar antes da gente fazer uso da apostila. Então, ele deu para mim um sistema com uma força F e uma área S1. Uma outra força F' e uma área S2. E ele falou a força F, deu a área S1, deu a área S2 e está pedindo a força maior, a F'. Então, forcinha na areazinha é igual a forçona na areazona. Então, vamos lá. Com tudo isso visto, com tudo isso citado, vamos pegar a nossa apostila, vamos treinar. Vai lá então. Abre a tua apostila no exercício 9 da página 21. Eu espero você achar. Já achou? Então, veja lá, fala para nós. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo. Êmbolo é a parte móvel, tá? De área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a quarta newtons, ou seja, 20.000 newtons, e está sobre um êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. Determine a intensidade da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel. Gente, aqui é muito importante você perceber o seguinte: para resolver esse problema, é importante que as unidades batam dos dois lados. Traduzindo, você tem a primeira área que está em metro quadrado e a outra também está em metro quadrado. Então, isso já deu certo. O problema é que uma está com expoente, né, potência de 10 a menos 4, e a outra está 0,16. Você pode mexer nisso, transformar tudo para potência de 10. Se a força de um lado está em newtons, a tua resposta também vai estar em newtons, porque tem que bater. Metro quadrado com metro quadrado, newton com newton. Aqui está tudo redondinho, está tudo bonitinho. Vamos para frente, vamos resolver. Bom, vamos aplicar o teorema de Pascal. Então, você tem a primeira área, que é 4 vezes 10 a menos 4, a segunda, que é 0,16, a força 2, que é 2 vezes 10 a quarta. Você quer a força 1, forcinha na areazinha, igual a forçona na areazona. F1 sobre 4 vezes 10 a menos 4, que é igual a 2 vezes 10 a quarta sobre 0,16. Faz o algebrismo necessário, multiplica em cruz e você vai achar 50 newtons. Nada absurdo, dá para fazer, não teve nem que mudar as unidades. Tá tranquilo? Mais um, então, da tua apostila, pega lá a página 14, exercício, perdão, 14 da página 22. Ele fala que a figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, esse empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que, por sua vez, através do óleo, no circuito hidráulico, empurra um segundo pistão, que é um sistema, né, hidráulico de qualquer carro, de qualquer automóvel, moto, o que seja. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra o disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular, ou seja, que ela gire mais devagar. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro D1 do primeiro, muito importantes essas informações, diâmetro do segundo 2 vezes maior que o diâmetro do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal do freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha? Veja, ele não quer que você calcule uma força, ele quer a razão. Razão é divisão entre uma força e a outra. Então fica esperto que na hora de fazer as contas, você vai ter que levar em conta que você não vai achar um valor, você vai achar um valor sobre o outro, beleza? Vamos ver como que a gente faz essa encrenca, tá ali o esquema, tá ali o texto, deu 15 tipos de medo, quase não tem informação, como é que a gente faz, Afonso? Vamos com calma, que vai dar boa, relaxa, bora. Então, vamos ver agora como é que fica a resolução. Tá ali o esquema. Importante deixar bem claro que tudo aonde vai o pé do cara eu estou chamando de 1, e tudo aonde vai a pastilha eu vou chamar de 2. Então, F1 é a força do pedal, né, feita no pedal pelo pé do cara, R1 é o raio daquela região, D1 é o diâmetro ali. F2 é a força no disco, R2 é o raio do pistão e D2 o diâmetro do pistão. Para resolver, só vou adiantar uma coisa. A gente lembra o quê? Que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro de 8 vai para 4, o raio de 4 vai para 2. Traduzindo, se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro. Se o diâmetro é metade, o raio também é a metade. Guarda essa informação aí. Bom, é bem o que eu vou falar agora. Se D2 é o dobro de D1, podemos dizer que R2 é o dobro de R1. A área de um sistema circular é dado por πr ao quadrado. Então, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Força 1 sobre πr1 ao quadrado,
força 2 sobre πr2 ao quadrado. Gente, o π aparece dos dois lados. Então, você corta o π de um lado com o π do outro. Fica a força 1 sobre R2, R1 ao quadrado, e a força 2 sobre o R2. Mas o que é o R2? O R2 é 2R1, então fica 2R1 ao quadrado. Percebeu? Eu tirei o R2, fiquei só em função de R1. Sobrou para mim F1 sobre R1 ao quadrado, F2 sobre 4R1 ao quadrado. Por que 4? Por que 4? Porque é 2 ao quadrado, que ficou 4. Ele pediu para você fazer a relação entre F1 sobre F2. Então, você corta o R1 ao quadrado de um lado com o R1 ao quadrado do outro, fica força 1 igual a F2 sobre 4, passa o F2 dividindo, fica F1 sobre F2 igual a 1/4. Simplesinho desse jeito. Questãozinha casca grossa, questãozinha para meter medo, mas você vê, a pior coisa que pode rolar é ele te dar valor de área e você lembrar que a área é πr ao quadrado. Sabe disso? Vai para frente, faz, mais na boa, destrói. Então, letra A. Vocês agora fazem os exercícios. Se travar, a gente vai falando pelo Classroom, a gente vai conversando ali durante as assistências. Qualquer coisa que precisar, entre em contato, a gente está junto, a gente está trabalhando um monte para que você consiga o objetivo, que é conquistar o teu objetivo lá, que é entrar na universidade. Então, faz a parte de vocês, tenta, corre atrás, não é fácil, é complicado, toda essa loucura, ainda mais no ano de vestibular. Mas, galera, a gente não escolhe os problemas que a gente tem que superar, a gente só tem que superar, beleza? Contem com a gente direto, se cuidem, juízo, beijo e até a próxima. Valeu, tchau.